A primeira pergunta é: há quanto tempo vocês estão na igreja? 20 anos. Já 18 anos. Desde que eu nasci. Eu cheguei aqui na igreja em 2005. No JC de 2002. Há 13 anos. Estou 8 anos na igreja. De 96. Cheguei aqui com 15 anos de idade. Eu praticamente nasci aqui, então... Desde sempre, né? Desde então faz 15 anos hoje. Hoje você aniversário? Não. Hoje sim. Esse ano faz 15 anos que eu tô aqui. Nós nos reunimos em 3 casas. Na rua Padre Pinho, Farol. E primeiro eu acho que na casa do irmão Marcos Guerra e Lúcia. Depois nos reunimos nessa mesma rua, em uma casa que pertencia a Vera e Lenício. Como era uma igreja muito pequenininha, com 20 e poucos membros, seria difícil um pastor querer vir para começar todo um trabalho. E eu acho que a chegada do pastor Célio e da família, eu acho que foi algo marcante. A casa que, quando o pastor Célio chegou aqui, que ele foi morar, foi uma das casas que também a gente se reunia, todas 3 na mesma rua. Sim, havia uma necessidade de se ter um templo, de um lugar onde a gente pudesse receber mais pessoas. Eu acho que o templo do Alto do Céu também foi um marco. Era uma igreja pequena, uma igreja que precisava muito de conserto, de alguma coisa. Eu chamava de igrejinha, né? E foi isso que nos chamou assim, a atenção, o amor que aquela igreja tinha. E aí, graças à misericórdia de Deus, a igreja foi crescendo. Chegou um momento que nós fazíamos 2 cultos no domingo. Terminava um e começava outro. Começamos a fazer a campanha para a construção e conseguir um outro espaço maior. Foi quando, pela misericórdia de Deus, ganhamos esse terreno que hoje é o templo que está aqui construído. Eu entrei aqui por conta de escorpião. E o rapaz chegou em minha casa, veio detetizar minha casa e era evangélico da igreja presbiteriana. E ele começou a falar sobre Deus. Eu disse: eu quero ir a essa igreja. E fiz um encontro de casais. Por isso que eu digo, esse encontro, ele vai até as famílias, trazer esse amor, né, para aqueles, junto com os filhos, né. E eu recebi uma visita quando eu estava na UTI da Unimed, do pastor Célio. Leu o Salmo 40 para mim. E depois que eu saí, eu procurei saber quem era o pastor Célio. E vim conhecer a igreja e fui tocado por Deus. Teve uma vez que a gente foi fazer uma ação aqui no Movimento e ali teve um momento que a gente estava orando e eu olhei assim para a igreja e eu pude perceber que a minha infância era marcada aqui na igreja, através do Acampa Kids. Lembro muito Acampa Dentro, quando o pastor chamava a gente para vir aqui para frente, né, que orar para as crianças irem para o culto infantil, que ainda era no São Germán. Não, mas era no São Germán também, à noite. Que de uma vez até que teve que eu já estava velho. Enfim. Acompanhar vidas durante a mocidade, durante os acampamentos, pós-acampamento, pós-EJC. Não tem palavras. Quantas vezes a gente marcava orações, a gente saía ligando, tinha um compromisso de um jovem ligar para outro jovem para naquela hora todo mundo estar orando. A gente marcava isso de 2 horas da manhã, de 3 horas da manhã. Então, outro momento bem importante foi ano passado, quando eu entrei na igreja, amanhã estava indo para a 2ª cirurgia e eu escutei o pastor falando nela e pedindo oração por ela e a igreja toda clamava, orava. Cada dia, como diácono, é um dia marcante para a minha vida. Você vê irmãos precisando de oração, você vê irmão precisando de ajuda financeira, vê irmão precisando de alimentos. E a junta diaconal, toda a igreja envolvida. É muito forte para mim as lembranças do trabalho da mocidade. Estar vendo coisas acontecerem, Deus providenciar coisas onde a gente não via. Eu lembro muito assim das cantatas de Natal que eu fazia. E uma que marcou muito foi uma de Egito, que eu tava com uma peruca assim, tudo não dava pra ver nada assim. Foram as pessoas assim que marcaram mais do que os momentos, né? Um culto à noite lá na igrejinha do Alto do Céu. Nesse culto, a gente estava lá orando e aquele clima... Clamando, né, pela vida do Júnior. Clamando pela vida dele. E o pastor sentiu de Deus uma coisa diferente. O
culto. Embora ele já tivesse costumeiramente essas crises, nessa pediu que o Júnior fosse lá na frente, todo mundo impôs as mãos e começamos a clamar verdadeiramente a Deus pela vida dele. E ele foi lá para trás, assim que acabou a oração. Quando acabou o culto, o pastor chamou a gente para ir lá para frente, lá para trás, porque o Júnior queria mostrar uma coisa. Ele começou minha gente, chorando, né? E todo mundo chorando junto. Eu não conseguia levantar o braço assim. E começou a levantar o braço. Eu não conseguia pular e ele pulou. E todo mundo ficou besta e chorando e glorificando o nome do Senhor. E foi assim, maravilhoso, é um momento ímpar e inesquecível nas nossas vidas. É verdade. E foi um dia antes que a gente começou a namorar, por isso que a gente não esqueceu também. No ano passado, foi quando eu passei aquele problema de saúde e eu pude ver o amor de Cristo sendo materializado através das ações dos irmãos e das irmãs. Porque eu doente, e quando eu sabia que estava orando, quando eu via o WhatsApp, quando eu via as mensagens, isso me confortava. Eu dava graças a Deus por isso, porque isso é igreja. Por isso eu fiquei muito emocionado e foi o que mais marcou na minha vida. Eu definiria a igreja como igreja. Igreja que tem o sentido de acolher, de comunhão, de amar uns aos outros, de imperfeição. Precisa melhorar, um sentido que precisa estar junto. Porque uma só pessoa não faz igreja. Em que alguém chega, sente a presença do Senhor e sente esse acolhimento entre os irmãos. Eu acho que a nossa igreja prima por essa qualidade, de ser uma igreja íntegra. Uma igreja fiel, tem guardado a palavra de Jesus. Fraterna, acolhedora. Amiga, porque eu acho que essa palavra representa muita coisa. Representa estar junto, representa aconselhar. As pessoas se ajudam muito e as pessoas aqui são muito unidas e muito maravilhosas. Porque aqui eu vivi, eu fui fruto e eu entendi o que significa amigos mais chegados que irmãos. Vou acrescentar mais uma, e cheia de amor para dar. Cada dia que se passa, a gente vai amando mais e sendo mais amado. Aqui eu encontrei o amor de Jesus. Combustível. Que é aqui que eu me abasteço, é aqui. Nós temos oportunidade de experimentar dessa graça e dispensar também essa graça para o irmão. O trabalho que a igreja tem feito com alcançando jovens, alcançando famílias, através dos diversos ministérios que tem aqui, a gente percebe que é um trabalho relevante na sociedade. A escolinha aqui da igreja é muito legal, porque a gente acaba aprendendo mais sobre Deus. Como os anos vão passando, a gente vai crescendo e esse crescimento ele tem que ser de uma forma plena. Eu lembro perfeitamente dos primeiros dias que eu vim à igreja e como eu sentia que a minha família era mais família por podermos vir junto para a igreja. Fazer parte de um pequeno grupo, ser abraçada por um pequeno grupo, compartilhar com um pequeno grupo, continua sendo bênçãos e presentes que o Senhor vem derramando. Acho que essa visão de corpo, de amizade, acho que a gente aprende mesmo na igreja, né? Não que a gente não tenha amigos de verdade fora da igreja, mas é muito bacana quando um amigo teu pode chegar e te aconselhar com a verdade, que é a palavra. É através dos exemplos dos nossos pastores, tanto o pastor Felipe como o pastor Célio, o pastor Misael, que também pastoreou aqui a nossa igreja. E é através da vida deles e também de toda a igreja que a gente pode perceber o agir de Deus. Quando eu vejo os jovens se mobilizando, questionando as injustiças, ou sendo impactado pela vulnerabilidade das pessoas mais vulneráveis, eu vejo que é o amor de Deus se materializando na vida desses jovens. Como toda organização, organizada por homens e mulheres, tem os seus problemas, mas, indiscutivelmente, é o melhor lugar para se criar uma família, é o melhor lugar para se relacionar. De uma igreja missionária, que tem levado missionário também para as obras no sertão e outros estados. Tipo, eu conheci Jesus aqui, eu fiz amigos aqui, e por muito tempo, assim, eu vim aqui só por causa de amizade e tal, mas hoje, por Deus mesmo que eu venho aqui, e essa igreja também foi a formadora, assim, do meu caráter. Eu brinco que o pastor Célio é o nosso pastor, na verdade, né?
o pastor Célio e Josilete. Eles são como se fosse minha mãe e meu pai. Eles me apoiaram em tudo, me ajudaram na hora que eu mais precisava. Eu sou filha deles de coração, porque é onde eu me sinto amada, protegida. A igreja me proporcionou parte dos meus melhores amigos, além de ter me introduzido para a presença de Deus, que foi o mais importante. A importância dessa igreja é tremenda. Eu acho que a igreja de Jesus Cristo é exatamente a forma como Deus instrumentaliza o amor dele, o cuidado dele, a exortação. Eu não me vejo fora de uma comunidade dessa, de forma nenhuma. Mas quando a gente sai daqui, a gente percebe que nós somos confrontados com outras realidades. E glorificado seja o nome de Deus por isso, porque a nossa visão é no eterno. Muitos anos que estejam por vir, se Ele permitir, que sejam nessa visão. Dizer para a igreja também dizer para mim, né? Que nós nos mantenhamos firmes, frutificando. Deus disse, olha, ainda tem muita terra para ser conquistada. Essa é a mensagem que eu trago para os que vão dar continuidade a esse trabalho. Ainda tem muita coisa a fazer. Que a igreja continue estudando a palavra, orando, pedindo a Deus a ação do Espírito Santo, para que os outros vejam a diferença. Que nós sejamos realmente sal e luz aqui em Maceió, no Brasil. Pediria licença à palavra do pastor Felipe, que toda vez que a gente entra aqui, de fato, a gente entra para adorar. E toda vez que a gente sai para servir. Que na hora que alguém chegar e precisar, todos estejam de braços abertos para receber. E eu louvo a Deus por a vida desta igreja, na minha vida e na vida de muitos que procuraram e foram acolhidos. A gente vê igrejas que não são igrejas de verdade, de pessoas que não são igrejas fora da igreja, então queria parabenizar também por isso, por ser igreja de verdade, a igreja de Jesus. E ame os seus pastores. Dificilmente hoje em dia você encontra pessoas sérias, compromissadas com a palavra, como os pastores que a gente tem aqui na igreja. Eu diria a Igreja Presbiteriana do Farol que eu a amo muito. Eu acho que o que eu posso dizer é isso, é declarar o meu amor por ela. As crianças que vão crescer na igreja, que estão ouvindo essa mensagem, elas saibam que Deus conta com você, com o seu trabalho, com o seu empenho. Senhor Deus, muito obrigada por tudo, pelo dia de hoje, por nossas vidas, Deus. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, Deus. Faz com que nós possamos continuar aprendendo mais de Ti, Senhor, aqui. Faz com que ela possa durar muito mais, Senhor. Faz com que ela possa nos ensinar muito mais sobre Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.